Judas, no versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo grande privilégio de podermos, Senhor, começar a exposição de um novo livro da Tua Santa Palavra. Nós sabemos que grande riqueza é essa, Senhor. Tantos irmãos por tanto tempo não tiveram acesso à Tua Palavra, tantos irmãos nossos também precisaram sacrificar suas vidas para traduzir Bíblias em outros idiomas, para poder fazer com que a Tua Santa Palavra fosse de acesso fácil a pessoas comuns como nós, e nós queremos louvar tanto pela vida desses irmãos, quanto pela Tua graça infinita de nos conceder esse privilégio. Mas nós sabemos também, Senhor, que pela nossa própria intelectualidade, pela nossa própria condição, nós não entenderemos aquilo que está escrito na Tua Santa Palavra. Então nós contamos com o Teu auxílio, contamos com a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale tanto a mim nas minhas meditações, quanto aos meus irmãos, para que possamos ser fiéis ouvintes da Tua Santa Palavra e colocarmos ela em prática. Tudo isso para a Tua glória, no nome santo do nosso amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Quando nós começamos o estudo de uma epístola, irmãos, é difícil nós estabelecermos uma mensagem linear, não é? Porque são muitas camadas, nós vamos estudar o contexto em que ela foi escrita. E para aqueles que não estão acostumados à pregação expositiva, é importante nós contextualizarmos as epístolas, os livros que nós lemos, porque aquilo que foi escrito nunca pode ter um sentido para nós diferente do que teve para aqueles que leram a Bíblia, os seus escritos, a epístola originalmente. Então nós temos que ver aquilo que os leitores de Judas entenderam como sendo palavra de Deus para nós aplicarmos na nossa vida. Muito bem, começando por dizer que Judas é a última daquelas epístolas chamadas gerais, aquelas epístolas que não têm uma igreja propriamente definida como destinatária, mas que é escrita para um público mais amplo, não é? Para um grupo de crentes de modo geral. Provavelmente Judas escreveu a sua epístola para judeus convertidos ao cristianismo. Nós podemos saber isso porque há muitas citações do Antigo Testamento na epístola de Judas. Por exemplo, nós temos estudado Filipenses às quintas-feiras. Nós sabemos que Filipenses foi escrita provavelmente por uma maioria de gentios, porque lá não há citações do Antigo Testamento. Então provavelmente eram pessoas que não conheciam muito bem a religião. Aqui em Judas isso é impossível, tá? Eram crentes maduros, provavelmente judeus cristãos que conheciam a religião, porque Judas vai fazendo citações atrás de citações, nós vamos ver isso no decorrer da epístola. Então aquelas pessoas tinham que entender as referências que Judas estava fazendo na sua epístola. Um gentio novo convertido não entenderia. Judas teria que utilizar um outro linguajar, digamos assim. E esse público de Judas eram aqueles judeus que estavam dispersos na diáspora, não é? No Império Romano, em Jerusalém. Muito bem. E uma última informação importante para nós começarmos é que a epístola de Judas, ela tradicionalmente não é estudada sozinha. Nós costumamos estudar Judas junto com os escritos de Pedro. Alguns chamam, inclusive, Judas e 2 Pedro epístolas irmãs. Existem textos quase que iguais, idênticos. Então, provavelmente, enquanto nós estudamos Judas, nós vamos citar aqui ou estudar algumas coisas que Pedro também disse nas suas epístolas. O tema da carta, isso é muito importante nós termos em mente, e fica muito claro no versículo de número 3, não é? É a batalha pela fé cristã, ou a batalha pela verdadeira fé. Nós temos que guardar isso, e eu queria ler com você o versículo de número 3. Diz assim: Procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha que coisa interessante. Judas está dizendo assim, eu queria escrever para vocês sobre um outro assunto. Eu não queria escrever o que eu comecei a escrever aqui. Percebeu aqui? Olha o que ele diz: procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. O meu assunto com vocês, o que eu queria escrever para vocês era a salvação comum. Porém, eu olhei o que estava acontecendo aí, eu vi o perigo dos falsos mestres e eu tive que mudar o que eu ia escrever. E aí eu passei a exortar vocês a batalhar pela fé. Então esse é o tema da carta.
a batalha pela verdadeira fé. E não é interessante para aqueles que acham que a mensagem deve ser pregada de forma espontânea, que acreditam em revelamento, não é? Em pão quentinho, não é verdade? Que a mensagem não pode ser preparada, estudada, que não pode haver uma dedicação prévia para ser pregada, que Judas tinha uma mensagem na mente e ele mudou o que ele ia pregar. Ele tinha algo para dizer e ele disse outra coisa. E mais interessante ainda, irmãos, é que ele poderia mudar o assunto e não dizer que mudou. Por que Judas simplesmente não começou a escrever sobre um novo assunto e deixou para lá que tinha um primeiro assunto em mente, inicialmente? Não, a Bíblia faz questão de destacar que ele tinha um assunto anterior para ser dito e ele muda de assunto tendo em vista as necessidades daquela igreja, ou melhor dizendo, daqueles irmãos que não eram propriamente uma igreja, talvez diversas igrejas. Enfim, as cartas corriam na comunidade cristã. E o que nós vemos aqui, então, é que um pastor, ele pode e deve adequar a sua mensagem à realidade da igreja. Porque uma teologia que não se aplica na prática, uma teologia que não se aplica ou não é relevante na comunidade, ela não faz sentido, irmãos. Ela é tão útil quanto um casaco de lã batido, já viu aqueles casacos bem quentes assim? No verão do Rio de Janeiro. Imagina, Judas pregando sobre a salvação comum, mas aí tem falsos mestres entrando no meio dos irmãos, pregando libertinagem, negando Jesus, como Judas vai dizer no decorrer da carta. Para que serviria essa teologia? Para que serviria falar sobre a salvação comum? Então Judas diz assim, opa, eu até queria falar sobre esse assunto, eu queria pregar sobre salvação. Talvez até eu fale depois. Talvez Judas tenha escrito uma outra carta que nós não temos acesso, não foi preservada, é possível, mas Judas adequa a sua mensagem à realidade daqueles irmãos. Nós também podemos pensar o contrário. Talvez o pregador, ou a mensagem, ou o pastor, ou a igreja, seja necessário a ela insistir numa mesma mensagem. Nós falamos, por exemplo, aqui na semana passada, quando eu dei aula e o Túlio pregou, que sem saber nós trouxemos temas parecidos ou falamos a respeito de oração, não é? Talvez seja necessário insistir em certos assuntos, ainda que não tenha sido combinado. Talvez seja necessário até combinar e insistir em certos assuntos. Talvez Deus queira exortar a IRP a orar mais. Por isso nós falamos de oração. Ou talvez a IRP precise confiar mais, ter mais confiança na oração, porque nós falamos mais especificamente a respeito de confiar em Deus quando nós levamos as nossas petições, confiar que Deus está interessado em nos ouvir e que nossa oração tem poder, ela surte efeito prático. Talvez a IRP precise confiar mais em Deus em oração. Mas o importante é, a mensagem deve ser adequada à comunidade de fé. Nós devemos falar a respeito das coisas que são essenciais. Eu diria até que nós devemos estabelecer certos princípios ou certas prioridades. De que adiantaria Judas pregar sobre salvação enquanto falsos profetas estavam entrando no meio daqueles irmãos e pregando libertinagem, negando a Jesus? Não é verdade? Então Judas estabeleceu uma prioridade. Olha, eu tinha uma mensagem legal aqui para pregar para vocês. Eu ia falar sobre salvação. Imagina essa mensagem de Judas qual era. Não sei, deve ter sido boa, né? Ele tinha lá uma mensagem legal para pregar e falou, mas tem prioridade aqui. Então eu vou parar, vou deixar isso aqui de lado e eu vou falar a respeito do que é mais importante agora, que é a batalha pela fé. Muito bem, vamos estabelecer isso aqui? Esse é o tema da carta, batalhar pela verdadeira fé. Seguindo ainda, enquanto eu estudava a epístola, né, e li alguns comentários, eu lembrei do livro O Peregrino, do John Bunyan, né, que tem aquele monte de personagem aparecendo, tentando tirar o cristão do caminho, não é assim? E tentam ir tirando o cristão da jornada até a cidade celestial, que é o alvo dele. Parece o bajulador, o senhor mundano, e vão tentando tirar lá o cristão. E aí aparece quem sempre? O evangelista, né? O evangelista sempre aparece corrigindo ele, tá errado, o caminho é esse aqui, não vai por aí. Né? É assim que Judas está fazendo. Judas está trazendo aqueles irmãos de volta para o caminho, e essa também é a nossa função, irmãos. Sempre que o bajulador, sempre que esses personagens do mundo, não é? Digamos assim, sempre que alguma coisa tenta nos tirar do caminho correto, da onde nós devemos seguir, a função da igreja, a função do pregador, a função do pastor é sempre exortar e trazer a igreja para o caminho correto. E por fim, irmãos, nós chegamos agora propriamente no versículo de número 1.
Eu diria até que a mensagem começa agora, então eu peço ainda mais atenção dos irmãos. A primeira palavra que nós encontramos é o nome de quem escreveu o livro, Judas. Existem na Bíblia, no Novo Testamento, 8 pessoas citadas como Judas, ou 8 menções a pessoas que se chamam Judas. Porém, apesar desse grande número de pessoas com o mesmo nome, apenas 3 podem ser, eventualmente, o escritor da epístola. Primeiro, o Judas apóstolo, que é listado em Lucas 6,16 e Atos 1,13. Algumas tradições, inclusive, dizem que é esse Judas, o Judas apóstolo, que escreveu essa epístola. A segunda possibilidade é que seja Judas Barsabás, que é o líder da igreja em Antioquia, em Atos 15, que era companheiro de Silas, quando aqueles homens tentaram encomendar alguns companheiros a Paulo e Barnabé, encomendaram Judas Barsabás e Silas. Porém, nós chegamos ao terceiro nome, que é quem de fato escreveu a epístola, ou pelo menos quem é o consenso nos nossos dias ter escrito a epístola, que é o Judas meio-irmão de Jesus. É assim que a maioria dos estudiosos dizem, é esse quem dizem ser o autor da epístola. Em Mateus 15, ou melhor, Mateus 13:55, nós vemos o relato de que Maria teve outros filhos, para desespero dos católicos, não é? Maria teve outros filhos, indo de encontro à doutrina da virgindade perpétua de Maria. E os nomes deles estão listados lá, e são Tiago, José, Simão e o mais novo, Judas. Além de algumas irmãs, provavelmente, que não têm um nome citado. Mas uma coisa interessante aqui é que Paulo nos diz em 1 Coríntios 9:5 que os irmãos de Jesus muito provavelmente eram todos casados, não é? E Paulo diz que eles faziam que suas esposas os acompanhassem nas viagens. Paulo, inclusive, fala, poxa, só eles podem levar uma companheira, a gente também não pode? Só a gente não pode viver do ministério e tudo mais? Então é muito possível que Judas fosse casado e levasse sua esposa nas viagens apostólicas, digamos assim. Você vai lembrar que no início, os irmãos de Jesus não criam nele. Você lembra? Em certo sentido, eles até tentaram impedir Jesus de exercer seu ministério. Que grande privilégio, não é? Fazer parte da família de Jesus, do Deus homem, ser irmão de Jesus. E eles não criam em Jesus. Você lembra de uma mensagem? Eu usei um exemplo uma vez. Eu comecei a mensagem assim, dizendo que se os milagres de Jesus tivessem todos sido gravados, imagina que Jesus tivesse vindo nos nossos dias, não é? Com internet e tudo mais. Mesmo que os milagres de Jesus tivessem sido todos filmados e gravados e colocados no Instagram, e o Reels lá tivesse 50 milhões de visualizações, mesmo assim, nem todos creriam. Porque o homem carnal não pode discernir as coisas espirituais. Aqueles irmãos de Jesus estavam ali com o próprio Deus. E eles não creram em Jesus. E aí nós chegamos na primeira informação que Judas dá a respeito de si mesmo. Ele diz assim, Judas, versículo 1, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Poucas coisas falam mais a respeito de um homem do que a forma como ele fala a respeito de si mesmo. Sim ou não? É muito revelador. Como um homem que deseja títulos, como ele deseja ser reconhecido, como ele quer ser chamado, vossas excelências, senhorias, excelentíssimos, não é? Ou a forma como um homem deseja ser tratado pelos outros homens que são iguais a ele, diz muito a respeito do homem. E é verdade que a gente não gosta muito de quem gosta de se gabar ou costuma se gabar de si mesmo, não é? Não é chato estar perto de quem exalta os seus feitos ou fala muito bem de si, está sempre exaltando o que faz ou o que é. Isso é um perigo. Porque o desejo pela fama, e mais propriamente a fama em si, ela traz muitas armadilhas, irmãos. Se o homem não for muito cauteloso, se ele deixar se levar pela fama, pela popularidade, pela bajulação, ele sucumbe ao orgulho, sucumbe à vaidade. E muitos crentes hoje nós vivemos uma geração assim, de muitos crentes não entendendo quem são,
não entendendo a sua identidade em Deus, em Cristo, não entendendo ainda para o que foram criados, com sede de fama, com sede de glória, eles abandonam a única glória que de fato é real e verdadeira, que é a glória do nosso Senhor. E por que nós estamos meditando isso logo nesse versículo 1? Porque Judas era irmão de Jesus. Mas na hora dele se identificar na sua epístola, ele chama a si mesmo de servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele não se identifica, Judas, irmão de Jesus. Talvez você pense assim, Henrique, isso não é tão relevante, uma vez que outros escritores do Novo Testamento também se identificaram assim, como servos de Jesus. E é verdade, Paulo tantas vezes se identificou assim, na carta aos Romanos, aos Filipenses, aos Colossenses e a Tito, Pedro na segunda epístola, João no Apocalipse, logo no versículo 1, e Tiago também na sua epístola. Mas esse termo, irmãos, ainda que muito relevante também nesses casos que eu acabei de citar, esse termo chama mais atenção no caso de Judas do que em qualquer outro caso, até mais do que nos casos de Paulo. Por quê? Porque Paulo, Pedro e João eram apóstolos. Eles possuíam as suas próprias credenciais. Bastava dizer, eu sou o fulano apóstolo. E todos já deveriam respeitar aquilo que seria dito depois. Ah, Henrique, mas Tiago não era apóstolo, Tiago também era irmão de Jesus. É verdade, mas Tiago era bispo da igreja em Jerusalém. Tiago tinha uma posição de proeminência. Só dele dizer, aqui é o Tiago falando, ele já seria respeitado. Mas Judas não. Quem era Judas, irmãos? Judas é um nome muito comum. Muitas pessoas, nós vimos aqui que só no Novo Testamento são registrados 8 pessoas diferentes se chamando Judas. Judas é o nome grego, não é? De Judá, no hebraico, que significa louvor. Você imagina quantos cristãos se chamariam Judá, não é? Filho de José. Então Judas, ao se apresentar, ele poderia, e talvez pensando humanamente, ele deveria dizer Judas, irmão de Jesus. Ele tinha um trunfo nas mãos, irmãos. Ele tinha uma carta na manga. Ele era irmão de Jesus. Imagina, que credencial. Quem não ouviria o irmão de Jesus? Era só dizer Judas, irmão de Jesus, e a partir dali toda a sua mensagem estaria validada. Todos olhariam e diriam, olha, o que ele está dizendo deve ser visto. Quem não gostaria de colocar lá na bio do Insta? Henrique, irmão de Jesus. Quem abriria a mão disso? Não é verdade? E aí, um comentário, sendo sincero, eu não conheci o comentarista, Cláudio Honor de Andrade, mas ele comentando Judas, ele disse assim, ó, vivesse em nossos dias, estaria ele, o Judas, né, na lista negra dos marqueteiros, pois evitava mencionar o seu parentesco com o Senhor Jesus. Que homem de propaganda desprezaria um trunfo desses? Quem rejeita uma credencial dessas, irmãos? Quantas vezes nós desejamos, inclusive ao resolver certas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, sermos indicados por outras pessoas? Vai lá e fale em meu nome. É no nome do Henrique lá, ele me conhece. Pode falar lá que você vai ser bem atendido e bem recebido. Você sempre chega e você utiliza, não é? Dessa condução ou do nome daquele que te conduziu. Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui, ou duas coisas que nós podemos aprender a respeito de Judas, dessa maneira que ele se apresenta, a primeira é que a única expressão honrosa que Judas pôde conferir a si mesmo foi servo de Jesus. Ele abriu mão de citar ou de relatar o seu parentesco com Jesus. Alguns dizem que Judas fez isso porque ele não se sentia digno de mencionar o seu parentesco com Jesus, uma vez que ele não havia crido em Jesus quando Jesus estava vivo. É possível que seja? É possível. Mas o fato é que ele poderia se apresentar dessa maneira e não fez. Ele demonstra a sua humildade, a sua falta de ambição, e ele demonstra que ele sabe a sua identidade, ele sabe quem ele é, e a identidade dele, o seu relacionamento com Deus não é definido pelo seu parentesco humano. O seu relacionamento com Deus é definido através do senhorio de Cristo. Ele é o meu Senhor, eu sou servo de Jesus. Antes de ser irmão, eu sou o irmão de Jesus, mas antes de ser irmão dele, eu sou o seu servo.
E nós também, irmãos, nós devemos nos colocar nessa honradíssima posição de servos de Jesus. Não pense que essa é uma posição menor. Não pense que essa é uma posição humilhante. Judas estava sendo humilde, mas essa não é uma posição humilhante, é uma posição muito honrada para os crentes. Essa é a nossa identidade. É para isso que Cristo nos libertou. Ele nos libertou de um senhorio ruim. Nós éramos escravos do pecado, da morte, do inferno, de Satanás. Nós tínhamos esses senhores. E Cristo nos liberta desse senhorio para nos levar para um império bom, onde o Senhor é bondoso, onde o Senhor nos ama, onde nós somos servos, mas Ele também é o nosso irmão mais velho. Nós temos o mesmo Pai que o nosso Senhor. Então nós devemos nos colocar, porque é assim que um cristão deve se definir, servo de Jesus. Não existe, irmãos, cristianismo sem uma definição clara do senhorio de Cristo. Não existe. O que eu sou? O que você é? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, servo. Jesus é Senhor. No pensar, somos servos. No agir, devemos ser servos. Nos planos que fazemos, nas nossas relações, servos de Cristo. O que isso significa? Que nós estamos aqui, a nossa função, as atividades que devemos exercer é na medida do seu senhorio, é em função dele. Nós devemos ser úteis a Cristo. Nós somos seus servos, servir a Ele. E também servir aqueles a quem Ele ama, a sua igreja, nossos irmãos. Foi assim que Jesus fez. Jesus serviu em primeiro lugar o Pai, sem dúvida, mas Jesus nos serviu. Jesus entregou a sua própria vida a nós. E Jesus, durante a vida, também deu vários exemplos de serviço, sim ou não? Vários exemplos de humildade. Ele lava os pés dos discípulos. Nós vamos celebrar o Natal, por exemplo. Daqui a pouco Jesus nasce numa manjedoura. É um exemplo de humildade, entre tantas outras. E essa deve ser a nossa posição. E um outro aspecto que nós aprendemos aqui com Judas é que nós devemos sempre lembrar a nós mesmos quem nós somos. Olha que coisa interessante. Judas estava pregando para si mesmo, em algum sentido. Ele estava dizendo, olha, Judas, servo de Jesus. Então você também deve, na sua vida, pregar para você mesmo, se lembrar disso, porque muito facilmente nós nos esquecemos quem nós somos, nossa identidade. Muito facilmente nós nos esquecemos no decorrer da vida, numa vida corrida como nós temos, cheia de atividades, nós nos esquecemos a nossa identidade. Eu sou servo de Jesus. Então pregue para você mesmo. Se lembre rotineiramente que você tem um Senhor. E por que isso é necessário? Para que a gente não viva a nossa vida, irmãos, como se nós tivéssemos outros senhores. Para que a gente não viva a nossa vida como se nós mesmos fôssemos os senhores da nossa vida. Quantas vezes isso acontece? Para que a gente não viva, por exemplo, no nosso trabalho, como se o trabalho fosse o nosso senhor. Ele não é. O dinheiro não é o meu senhor. Eu não tomo decisões colocando em primeiro lugar, estabelecendo como prioridade o dinheiro na minha vida. Eu também não tomo decisões estabelecendo em primeiro lugar os meus prazeres, os meus desejos, os meus planos. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que a minha família precisa, aquilo que a minha família quer. Eu tomo decisões, eu devo agir, sempre pregando para mim mesmo, me alimentando dessa verdade, da minha identidade. Eu sou um servo de Jesus. O que o meu Senhor quer de mim? Servo é escravo. Escravo. Literalmente é escravo. Um escravo tem vontade própria? O escravo faz o que ele quer? Mas o escravo está cansado. Jesus disse isso numa parábola, né? Depois do escravo ter trabalhado o dia inteiro, aí ele chega lá, chega o seu senhor, senta na mesa. Aí Jesus pergunta, por acaso esse escravo vai se servir primeiro? Ou ele vai poder descansar e parar? Não. Primeiro ele serve. Ah, ele está cansado o dia inteiro. Muito bem. Ele vai lá e serve a mesa do seu senhor. Depois de ter feito tudo aquilo que fez ali, ele ainda é o quê? Um servo inútil. Porque ele não fez mais do que deveria. Nós temos um Senhor bom, que nos dá boas coisas, que cuida de nós, que é amoroso, que é gentil, que é amável. O que nós devemos fazer? Nos lembrar, todo dia, na nossa vida. Diariamente, nós temos um dono. Olha, eu gosto dessa palavra, dono. Você tem um dono, está registrado lá, ó, é um dono. Não tem uso capião dessa propriedade, não tem como ninguém tomar de você e nem você aí pelo decurso do tempo. Você tem um dono, um proprietário.
E ele vai dispor de você da maneira que ele quer. E o que cabe a nós? Nos colocarmos voluntariamente debaixo do senhorio de Cristo. Quantas vezes nós dizemos coisas e vivemos de maneira diferente do que nós dizemos? Quantas vezes? Quantas vezes nós falamos que Jesus é o Senhor? Nós viemos no domingo aqui e nós falamos, Jesus é o Senhor. Nós acabamos de cantar. Jesus é o Senhor. Mas ele é de fato o Senhor da sua vida? Você tem um dono? Você lembra que tem um dono, um proprietário que estabeleceu regras, que deseja certas coisas de você? Você lembra no seu dia a dia? Porque senão o nosso louvor está sendo hipócrita. Nós cantamos que Jesus é o Senhor, nós oramos. Como nós acabamos de orar? Nós falamos e terminamos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não é assim que nós terminamos nossas orações? Aí você acabou de falar que orou no nome do seu Senhor, mas aí você tem vivido como quem tem um dono? Você tem vivido de maneira que Jesus é o teu Senhor? Ou você se esquece facilmente? Então faça como Judas, pregue para si mesmo que Jesus é o Senhor. Muito bem, vamos agora continuar para a segunda afirmação que o Tiago faz e eu caminho para o final, que Judas faz, perdão. Ele diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Olha que coisa interessante. A segunda coisa aqui que nós conseguimos identificar com essa afirmação de Judas é que Judas era um homem feliz com o seu segundo lugar. Aprenda isso. Eu fui muito edificado por esse primeiro versículozinho da epístola de Judas, enquanto estudava. Judas era um homem feliz com o seu segundo lugar. Porque o Judas era o irmão do Tiago. Se Judas escreve assim, ó, eu sou o Judas, ninguém saberia quem era. Judas era um nome comum, irmão. Judá tinha um monte. Tinha um monte de hebreu que chamava Judá. Se ele escreve só assim, ó, Judas, ninguém sabia quem era. Tinha que mencionar o irmão famoso. Ele tinha que falar lá, ó, é o Tiago. E é interessante, você percebe isso, porque o Tiago, irmão dele, irmão de Judas, é o Tiago que escreveu a epístola. Lê lá na epístola de Tiago o que Tiago fala. Tiago fala assim, ó, Tiago, servo de Jesus, mas ele não menciona Judas, porque não precisa. Quando ele fala, eu sou o Tiago, ele era famoso, todo mundo sabia que era o Tiago, ele era o bispo da igreja. Mas Judas, ele tinha duas possibilidades. Falar que era o irmão de Jesus, que eu acho que a maioria faria. Talvez eu. É a graça de Deus sobre Judas, obviamente, né, irmãos? E aí ele vai lá e ele tinha essa opção, falar que ele era o Judas, irmão de Jesus. Ele não usou, ele foi humilde. E aí, como é que vão me conhecer? Tudo bem, eu tô à sombra do Tiago, eu sou o irmão do Tiago. E ele era contente, ele estava bem, ele estava satisfeito com a sua segunda posição. Por quê? Por causa da primeira afirmação, porque eu sou servo de Jesus. Ele pode dispor de mim como ele quiser e eu estou satisfeito. Me use como queira. Nós temos outro exemplo na Bíblia, por exemplo, alguns, né? De homens que viveram, digamos assim, à sombra de um irmão mais famoso. O André, o apóstolo, por exemplo. Sempre que você fala de André, você fala de quem? André é quem? André é o irmão de quem? É o irmão do Pedro. Se tu não citar o Pedro, tem gente que nem sabe que André era um apóstolo. Não é? Um dos 12. Você tem que citar André, mas tem que citar Pedro também. Judas é a mesma coisa. Mas nenhum dos dois você não encontra ressentimentos contra os seus irmãos. Você não encontra ira, eles não estão zangados com Deus porque Deus fez com que um dos seus irmãos fosse mais famoso do que ele. Eles não estão ressentidos nem mesmo com os seus irmãos. Mas quantos de nós, ou como nós lidamos, com que espírito nós lidamos com a proeminência de outras pessoas? Com a bênção, ou com o destaque, o brilho na vida de outras pessoas. Como nós lidamos com isso? Nós lidamos satisfeitos com o nosso lugar? Nós sabemos que apenas Cristo dispondo das suas criaturas como lhe apraz? Você percebe? E veja, Judas tinha clara consciência de que ele não era menos amado do que Tiago. André também sabia que Deus não amava mais Pedro por ser o Pedro do que o amava. Ambos sabiam que Deus tem um amor infinito por eles. Deus ama os seus filhos igualmente. Deus ama infinitamente todos nós. Deus não ama mais um do que o outro, porque determinado irmão tem certo destaque, ou uma vida mais estabilizada em certa área, ou tem a vida talvez que você queira ter. Não é verdade. Deus nos ama a todos igualmente. E como ele prova o seu amor? Paulo diz, entregando o seu único filho,
quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. Deus te ama e entregou seu Filho. Juntamente com Ele, Ele te dará todas as coisas das que você necessita. Segundo o senhorio de Cristo. Debaixo do senhorio de Cristo, para serviço de Cristo. Ele era um servo. Como servo, Jesus fez o quê? Olha, o Tiago é o mais famoso, e você é o segundo aqui. E eu vou te usar, e eu te amo igual, e tá tudo bem. Quando nós não agimos dessa maneira, quando nós nos ressentimos, não é? Às vezes até invejamos certas coisas que acontecem na vida de outras pessoas, nós destruímos as pontes, como gostam de dizer, não é? E construímos muros nos nossos relacionamentos. Porque a gente nunca consegue olhar para o outro que tem a vida que a gente queria ter de maneira adequada. Nunca consegue olhar de forma amorosa. E na sequência nós fazemos mal a quem? A nós mesmos. Você imagina o que Judas perderia? Ele deixaria de ser usado por Deus se ele tivesse ressentido. Mas ele escreve uma epístola que hoje, em 2025, aqui em Maricá, nós estamos pregando. Ele foi inspirado por Deus. Olha quanta coisa nós perdemos quando nós temos ressentimento. Ressentimentos familiares, entre irmãos. Nós lemos aqui em Mateus 23 agora, acabamos de ler. Vocês são irmãos, nós somos irmãos. De fato, certas circunstâncias da vida parecem mais favoráveis a outros do que a nós. Mas também, se você parar para pensar, tem certas circunstâncias na sua vida que são mais favoráveis do que de outras pessoas. É que nós sempre julgamos a grama do vizinho mais verde. Mas você é muito abençoado. Talvez nós não consigamos enxergar, mas nós somos muito abençoados por Deus. Esteja feliz no lugar onde você está. Contente-se. Seja um servo no lugar em que você está. Tem muita gente que fala a respeito do plano de Deus, sempre pensando no futuro. Você já viu isso? Ah, porque Deus tem planos para mim. O chamado de Deus na minha vida, como se fosse sempre... Não, hoje, agora. Hoje. Nós somos servos hoje. Nós devemos servir hoje. Devemos servir à mesa do nosso Senhor hoje. Devemos servir uns aos outros, aqueles a quem Deus ama, hoje. Porque, em última análise, para terminar, o que nós estamos fazendo, quando nós nos ressentimos pelo destaque dos outros e não nos contentamos com a nossa posição, o que nós estamos fazendo, em última análise, é pecando contra o próprio Deus, contra a sua providência, e dizendo a Ele, eu faria melhor no seu lugar. É isso que você está fazendo. Nós olhamos e dizemos assim, se fosse eu que controlasse a minha vida, eu não estaria nessa posição. Eu não seria o Judas, eu seria o Tiago. E o que nós devemos fazer é olhar para o nosso Senhor bondoso. O que o Senhor quer de mim? Eu sou teu servo, eu sou servo de Jesus. É minha primeira identidade, é a primeira coisa que eu sou servo de Jesus. O que o meu Senhor, o que o meu dono deseja de mim? O meu proprietário deseja de mim? Muito bem, seja feito. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No final, o que os servos fiéis ouvirão é isso. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso consolo. É com essas palavras que Jesus está nos consolando. No final, todos nós que nos colocarmos debaixo do senhorio de Cristo, nós ouviremos as mesmas palavras. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos. Bendizemos o teu santo nome. E no lugar em que nos encontramos, declaramos e esperamos que não seja apenas com a nossa boca, nós declaramos o senhorio de Cristo. Tu és o Senhor, tu és o dono da nossa vida. Nós voluntariamente, nós nos colocamos debaixo do teu senhorio. É verdade que para isso o Senhor nos fez servos, mas nós, Senhor, queremos dispor o nosso coração a te obedecer, a te agradar, que o Senhor disponha de nós como bem o Senhor determinar, como bem for da tua vontade. Nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós não queremos nos ressentir das coisas. É verdade que no mundo nós temos aflições, a vida tantas vezes é difícil, coisas difíceis se colocam diante de nós, mas que nós possamos sempre pregar para nós mesmos e que o teu Santo Espírito faça essa obra no nosso coração de nos lembrar, nós somos servos. Tudo que eu sou é um servo. Nós somos servos de Jesus e que nós possamos te ser úteis, Deus. É verdade que nós não temos nada a te entregar. Como nós seríamos úteis a ti de nós mesmos? Nós não temos nada que o Senhor não possua. Mas o que nós te pedimos é, faze a obra em nós.
Faz a obra, opera o querer e o realizar em nós. Usa-nos, Senhor, no dia a dia, na família, com nossos filhos, nossas esposas e maridos, com nossos irmãos aqui na igreja, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Usa-nos como servos, Senhor. Envia-nos aonde o Senhor quiser, faz conosco aquilo que o Senhor quiser. E essa é a grande honra e a grande alegria da nossa vida. É assim que nós oramos, no nome do nosso amado Jesus. Amém.